E aí pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o espaço no qual o musicapavê.com ganha o formato áudio. É um podcast feito por e para gente que ama música, para que nós possamos ganhar novas perspectivas de como olhar para a arte. E pensando nisso, nasceu esse episódio com histórias de composições. Para entender melhor o que uma composição significa na música, eu vou me dar a liberdade de pensar em seu significado em outras artes, nas visuais e até mesmo no cinema. Como assim? Nessas áreas, a composição é a soma e a distribuição dos elementos dentro de um quadro. E com a música não é lá tão diferente. Por isso, o que nós vamos escutar hoje é uma coleção de conversas entre a equipe Música Pra Ver sobre esse assunto, mas também 3 entrevistas com compositores. A matéria de capa, como você sabe, é com Luquinhas, que além de um trabalho autoral super interessante, já escreveu hits de gente como Isa, Pablo Vittar e Glória Groove. Tem também um papo muito legal com Gustavito, um cara bem conhecido na cena independente de Belo Horizonte. E para começar, o podcast viaja até Pernambuco para uma conversa com Flaira Ferro, que lançou recentemente o clipe de Afeto Radical, que conta com a participação de Lenine na música, e ele já foi resenhado lá no musicapavê.com. E a propósito, eu quero te contar que lá no site, na aba podcasts, você encontra uma página para esse episódio aqui, com vídeos, músicas e links para vários dos assuntos mencionados. Eu te dou a dica também que lá você encontra outros 2 episódios que têm tudo a ver com esse tema. O primeiro é Letra e Composição, com Marina Lima na capa, e o outro é As Somas e as Partes, com JP. Quer saber mais sobre composição? Conheça a série Canetada do Música Pra Ver, com 6 episódios em vídeo de conversas muito aprofundadas com compositores. Fique agora com um papo com Flaira Ferro, uma entrevista feita por mim, Clara Portilho, Gabriela Pavão e Roberto Soares Neves. Flaira, para começar nossa conversa sobre histórias de composição, eu queria ouvir de você. Como você compõe? Tem assim um momento mais específico? Você percebe quando você olha para sua obra? Você fala, não, eu costumo compor quando eu estou passando por alguma coisa, ou não, eu gosto de ir para o estúdio e pensar, vou fazer um disco novo, então eu vou compor. Ou quando a inspiração bate, não sei, conta pra gente. Então, meu processo de composição já nasceu terapêutico, assim. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser cantora ou compositora. Isso foram coisas que foram consequência de um processo mesmo, onde eu fui entendendo que quando eu conseguia externar o que eu estava sentindo de forma poética e também melodiando aquelas palavras, alguma coisa em mim se resolvia dentro de um processo que eu estava atravessando, né? Seja de um extremo desafio, seja de uma extrema alegria, tudo aquilo que eu não conseguia dar conta na minha vida cotidiana, na minha forma de comunicação cotidiana, eu recorria à arte, né? Eu recorria à poesia, recorria ao criar melodias e de alguma forma eu me sentia melhor, eu me sentia bem. Então, esse processo de composição começou ainda muito novinha. Eu lembro da minha primeira música com 8 anos de idade, assim, compus um frevo em cima do que eu escutava das pessoas falando da minha dança, e aí eu tinha essa relação, assim, de como é que eu externalizo essa emoção, né? E a partir disso, eu fui fazendo disso um hábito, né? Foi virando um hábito até que quando eu vi eu tinha uma quantidade de músicas que eu sentia que eu podia compartilhar, porque o processo de composição para mim foi se dando desse lugar de talvez tenham outras pessoas que também sintam isso que eu estou sentindo e eu posso de alguma forma externalizar essa emoção do coletivo, né? Então, o meu primeiro disco, ele veio desse mergulho, ele é totalmente emocional, assim, é uma coisa extremamente de autoconhecimento, que ultimamente eu tenho ouvido tanta palavra de autodesconhecimento, eu gosto até mais, né? Esse lugar da gente cada vez mais vendo o quanto que a gente não se conhece e o quanto que é ampla a possibilidade das nossas reações, né, diante da vida. Então, o primeiro disco foi assim, o segundo já foi talvez mais direcionado, né, para uma temática que estava me atravessando bastante, que é o feminismo, né, que são essas buscas, né, por direitos iguais, direitos jurídicos, direitos
na educação, né? Direitos de salário, direitos de tratamento, direito de cuidado, né? Então, a partir disso, eu acho que eu direcionei aquela emoção e fui compondo para esse momento, né? Que foi o Virada na Giraia. E por fim, agora esse terceiro disco, que na verdade é o quarto de carreira, assim, porque entre o segundo e esse agora que vem, eu tive um outro disco em parceria com Clara Coelho, chamado Aua, né? Mas ele é um disco em parceria, então eu digo que é o terceiro, porque é o terceiro autoral, né? Então Isso. esse próximo que tá vindo aí, esse próximo álbum, ele já é o atravessamento de um novo momento que a maternidade já me trouxe, né? Eu tenho um filho hoje de 2 anos e 3 meses. E dessa mulher que viveu os frevos da vida, que viveu tudo. Então, assim, o processo de composição, para mim, eu admiro quem diz assim, quem consegue pegar um tema e diz, vamos escrever uma música sobre segunda-feira. E aí Aham. começa a escrever. Eu acho que é um outro exercício, é o exercício da imaginação, né? É massa também. Mas, assim, dentro da minha honestidade, as coisas que eu costumo compor, elas vêm dessa necessidade de expressar algo que não consegue ser resolvido no cotidiano. Sim, você citou a experiência que você tem recente com a maternidade e me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo que as novas músicas foram compostas durante o puerpério, né? E aí, Isso. qual é a diferença, então, de compor numa fase tão intensa quanto essa em relação às anteriores? A diferença é que você tá ali com a ocitocina no talo, né? Assim, os hormônios trabalhando e atuando sobre a sua percepção do mundo, sobre a percepção das coisas. Então, se eu já me sentia uma pessoa sensível e com esse senso empático, de alguma forma aprofundado, acho que a maternidade dilatou ao cubo tudo isso. Então eu acho que eu compus, acho que quase como é um estado mesmo animalesco, mamífero, né? A pele fica diferente, a gente fica, o cérebro, a química do cérebro tá diferente. Então eu acho que a percepção das coisas para mim estão alteradas ainda, mas naquele momento ali onde os hormônios, a ocitocina, o leite que estava sendo produzido pelo meu corpo, né, para amamentar um outro bichinho, né? Tudo isso altera a forma como a gente enxerga as palavras, como a gente enxerga a melodia, como eu enxergo a simplicidade, né? Assim, foi realmente um estado alterado de percepção. Eu quero aproveitar o gancho que ela falou das palavras. Eu queria saber como é que é para ti, assim, a escolha das palavras, as várias frases assim com um efeito de animar a pessoa, né? Animar não é bem a palavra, mas enfim, como é a escolha da palavra de modo geral? Esses dias eu ouvi uma entrevista de alguém falando que se sentia escravo da esperança. E eu disse, putz, se tem alguma escravidão que eu me sinto, assim, das que a gente se dá, né? Eu acho que eu me sinto um pouco escrava desse lugar também, assim. Tem um certo... Algo que às vezes a gente não consegue explicar, vai ver que foi lá na minha infância, ali o senso de segurança que eu recebi dos meus pais, não sei, alguma coisa me faz sempre buscar a vida, né? Assim, nesse lugar que eu até entendo que a natureza, o nosso próprio organismo, as nossas células, né? Elas estão ali o tempo todo em alerta, né? Para qualquer célula cancerígena, o sistema imunológico entrar em ação. Então eu me sinto um pouco não sei se é leucócito a palavra, essa célula que está ali procurando imunidade, né? Então eu acho que as minhas palavras e as músicas que saem de mim, elas estão embebedadas assim desse desejo de vida, desse desejo de eros, desse desejo de multiplicação, de identificação, ainda que eu queira escrever sobre algo que seja muito doloroso ou que seja muito
trash, denso, pesado. Eu sempre estou buscando alguma perspectiva que me faça enxergar o que eu ainda não vi como solução, sabe? Entendendo que a gente é ilimitada, a imaginação é um troço ilimitado, que estamos tentando encontrar, né, o Wi-Fi em Marte, né? Então a gente não para a possibilidade de criar, ela é infinita, né? O universo é infinito. Então nesse sentido as palavras que me atravessam são desejos de encontrar uma perspectiva que ainda não foi vista para algo que parece ser muito denso e sem solução, né? Então acho que é um pouco uma dança mesmo. Essa vontade de vida é muito é necessária para o frevo em si, não é? Totalmente. O frevo, ele nasce disso, né? A gente vai na história do frevo, a gente vai entender que o frevo é feito por um corpo de pessoas que estavam num sistema de opressão e numa necessidade de criar novos mundos e novos modos, né? De ser em movimento, né? Então, o frevo é uma dança que nasce do povo oprimido, né? Do povo preto, do povo indígena, do povo de rua, do povo que tá saindo de um sistema de escravocrata, né? Num país que recém-proclamada república, né? Num processo de aceleração, revoluções industriais acontecendo. Então, tem um ponto de conflito e tensão acontecendo nos fins do século XIX, ali quando o frevo surge, que é essa necessidade urgente de gritar: não vamos sucumbir, vamos criar novas formas de manifestar a nossa alegria, né? Manifestar o nosso desejo de ser em movimento. E não, então você vai ver o frevo vai surgindo da classe trabalhadora e os clubes, as troças, né, levam o nome desses trabalhadores, né? Então vai ter o Clube das Pás, né? O Clube dos Vassourinhas, os garis, né? O Clube dos Lenhadores. Então, essas troças que representam segmentos da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que é extremamente político o desejo de existir em contentamento, porque não é só existir, né? É existir em contentamento, com vício, né? Com vontade, sem sucumbir a todas as formas que tentam amortecer e lobotomizar, né, a nossa perspectiva sobre as coisas, assim. Então o frevo talvez venha daí também, essa minha essa minha vontade de vida total, de ferver. Dá para ver que você fala do frevo assim com uma paixão, né, que tem muita relação com o seu íntimo, né? Você falou da sua primeira música também, que era um frevo. Ele está presente no Afeto Radical. Qual é a relação da Flaira com o frevo? Qual é a Olha, influência? De onde ela vem? é sempre uma sessão de terapia essa pergunta, mas eu sinto que eu aprendi a celebrar a minha vida no carnaval, porque eu faço aniversário dia 20 de fevereiro. Imagina, todos os dias de 20 de fevereiro, o Recife tá bombando de coisas de carnaval, ou prévias de carnaval, ou durante o carnaval, ou alguma prévia, o que é o contrário de prévia? É pós, né? Pós-carnaval. Então, todo ano eu associo a minha festa, a celebração da vida, do meu ciclo de renovação da vida com o carnaval, com o frevo, né? E eu nasci em Recife, então não tem para onde fugir. É uma relação mesmo inconsciente já, assim, é uma coisa que tá num lugar que eu não vou saber dar palavra, é muito do sentido mesmo. E tanto que é isso, assim, o que me levou ao frevo foi um pedido de presente de aniversário. Eu pedi para minha mãe de presente de aniversário para conhecer o bloco do Galo da Madrugada. E foi ali, naquele aniversário, que eu fui brincar como fuliã, que eu me senti completamente atravessada e fui estudar frevo na Escola Municipal de Frevo do Recife, depois
E na sequência aquilo virou minha profissão, né? Assim, eu viajei o mundo, eu conheci pessoas, lugares, graças ao frevo. Então eu nem sei dizer mais assim o quanto, aonde que se separa, sabe, a minha vida disso. Realmente, a primeira viagem internacional que eu fiz foi por causa do frevo. Os primeiros trabalhos remunerados que eu tive na vida foi o frevo que me deu. Eu paguei minha faculdade com as minhas apresentações de frevo. Então, é um lugar que está no sustento, sabe, da vida prática e no sustento da alma mesmo, assim, de celebrar, né? É muito profundo, assim, é muito forte. Nossa, é lindo ver você falando assim, parece você e o frevo têm uma relação de paixão, assim, é uma coisa cósmica, era para vocês se encontrarem desde o comecinho, é maravilhoso. Tem isso, eu sinto também. Eu tô cheia de glitter aqui na mão, porque eu não paro de ficar conectada com essa frequência purpurínica desse estado, né? Eu acho que tem um fogo na palavra frevo, né? Porque vem de ferver, né? E eu acho que, vê, é fogo, F de frevo, F de fevereiro, F de flaira, né? F de ferro, que é meu sobrenome, ainda é tudo. Então, assim, é um negócio que eu vou. Cada ano atualiza o sentido em mim. Para além do frevo, que, como a Clara falou, tem uma relação linda, uma relação de sintonia. Eu ia perguntar também se é a questão da mistura de estéticas, de rock, de frevo, de eletrônica, é também uma questão de representação, de manifestar alegria, como você comentou em outra pergunta, e de gerar assim, um significado pessoal mesmo. Sim. É, a mistura pra mim, ela é o ouro, assim, sabe? Se a gente parar pra pensar, tudo é mistura, né? Tudo. É da mistura que sai uma nova paleta, né? O próprio frevo, ele é uma mistura de ritmos que vem ali do dobrado, da polca, do machixe, né? A dança, ela é a mistura da capoeira com os movimentos do trabalho, né? E aí nasce aquele passo. Então, eu sinto que tudo que mistura tem tônus, né? Porque é igual o cachorro, né? Assim, o vira-lata é o mais saudável, porque ele é o mais misturado, é o que menos adoece, né? Então eu acho que a mistura ela é saúde. E nesse sentido, eu me interesso muito por também desfocar um pouco essa coisa que pertença a um lugar só e que possa pertencer ao lugar do humano, né? O humano que abraça a pessoa que estiver na China, a pessoa que estiver nos Estados Unidos e a pessoa que estiver aqui num bairro de Olinda. Como que eu fazer essa sonoridade tocar o humano delas, né? O lugar que todos nós temos em comum, né? Então, isso me interessa. Nesse sentido, quando eu faço a mistura, é porque eu ouvi também, por influência do meu pai, eu ouvi muito rock, eu ouvi a rádio, eu ouvi a trilha sonora de novela. Então, isso faz parte também, né, da gente. A gente não é uma coisa só. E esse desejo de trazer o frevo para outras sonoridades, eu acho que é um desejo que é natural, que ele vem mesmo da nossa própria geração, de sermos youtubados, né? Todos aqui, a gente pega um pouco de cada coisa que tá rolando ali no YouTube, que é de vários lugares, e também de ser algo que faz parte da saúde, como eu disse, assim, acho que misturar é sempre algo que enriquece o ouvido. Bem-vindo, galera. Meu nome é Vitor Henrique Guimarães. Eu estou aqui com Clara e com Roberto. A gente vai bater esse pequeno papo sobre composição musical, que é um tema um pouco abrangente. Eu acho que muitas abordagens são possíveis, muitas palavras são possíveis e associações. E eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, o que vem na cabeça de vocês quando surge esse tema, essa coisa esquisita que às vezes pode assustar um pouco do que é o termo composição musical? Eu acho que, primeiramente, de uma forma mais popular, a gente imagina a composição sempre como uma canção. Então as pessoas imaginam a letra, a melodia, a harmonia e alguma coisa rítmica.
Uhum, Mas a composição vai, nossa, vai muito além disso. Tem coisas que são só percussivas, né? São só rítmicas. uhum. Tem coisas que são muito abstratas, que nem aquela. Tem uma música que chama 433, que o compositor ele só faz silêncio durante a peça e a música, em tese, assim, entre aspas, é o barulho que as pessoas fazem na plateia. Então, é uma coisa que pode ser muito concreta, mas pode ser muito abstrata e assim conceitual. Isso que é o divertido, né? Acho que, assim, nos últimos tempos eu tenho visto bastante aquelas páginas de composição, tipo, pessoas, né, falando como fizeram cada música. O que eu me lembro hoje em dia é aqueles videozinhos que é sempre um podcast de uma pessoa numa mesa explicando uma música. Que os processos são infinitos, né? Às vezes, do ponto de vista de quem está criando, cara, você pode começar com, nossa, tropecei na rua e eu escrevi um negócio sobre meu tropeço. Sei lá, meu tropeço fez eu me sentir envergonhada. Comecei uma letra, depois que eu fiz a letra, inseri a parte musical, né? Fiz a melodia, fiz a harmonia. Ou pode ser, você está brincando no violão, no piano, toquei um acorde, nossa, esse aqui fez eu me sentir, ai, sei lá, princesa da Disney. Então, eu vou desenvolver aquilo na minha sensação, né, no sentimento daquilo que aquele som me traz. Então, é muito, tem muitos caminhos. É muito amplo, né? Acho que caminhos, assim, são muitas coisas, são muitos caminhos possíveis para você se chegar num ponto num produto, mas um ponto de inspiração mesmo. Eu acho que essa é uma palavra que acaba surgindo muito quando a gente pensa em composição, a inspiração. Eu me sinto inspirado o suficiente para falar sobre algo, eu me sinto instigado o suficiente para falar sobre algo, e qual foi a pira, qual foi a viagem que me levou a determinado tema. E acho que existe um grande mito também de talento, né? Uma grande coisa de para eu compor uma música eu tenho que ser talentoso o suficiente. Para eu compor uma música liricamente, para eu compor uma música instrumentalmente, eu tenho que ter algum tipo de talento, eu tenho que saber tocar um instrumento, tenho que saber estruturar as coisas direitinho. E aí eu fiquei pensando um pouco disso, porque eu acho que tanto inspiração quanto talento são palavras muito subjetivas. E que acabam colocando esse produto musical em perspectivas que são muito fluidas e deslocáveis. E aí eu queria saber, na experiência de vocês, o que costuma se destacar como algo inspirado, quando vocês estão ouvindo uma música, o que surge, o que bate, o que se destaca na música que vocês param e pensam, ok, isso aqui foi da hora, isso daqui tem um algo a mais. Eu acho que tem essa, não sei, pelo menos para mim, quando eu comecei a ouvir música, era muito uma coisa de um compositor, né, que faz com o violão, depois vem o arranjo, assim, então a maneira como eu, assim, ouço música ainda tem muito disso, mas hoje em dia, ouvindo umas coisas um pouco mais novas, e também uma vez na minha vida eu tentei brincar com aplicativos de criação de música, né, então eu já começo a ver a coisa mais como um trabalho de lapidar, assim. Eu lembro das linhas do tempo do aplicativo, né? Bota a nota para cima, para baixo, para frente, para trás. É, que nem você falou de inspiração e talento, às vezes isso coloca a música muito longe da Com gente. E certeza. não é sobre isso, tem coisas que são tão simples que são extremamente interessantes. Para mim, a premissa principal é assim: música é que nem quando você está fazendo, colocando uma roupa em você. Se a sua roupa não é interessante pela cor, ela tem que ser interessante pelo modelo. Se ela não é interessante pelo modelo, é interessante por textura. Então, se uma música não tem uma melodia tão interessante, ela tem que ter uma harmonia mais sofisticada, um negócio mais diferente, ou um ritmo diferente. Porque tem que ter uma coisa que desperte interesse, né? A Uhum. música, assim, moderna, né, que a gente chama de tonal, não sei se eu estou sendo muito técnica, não precisa saber o que é tonal, mas que é baseado em tensão e relaxamento, a gente quer que gere um interesse e tenha uma resolução. Então, Uhum. para mim, para uma música ser interessante, ela tem que me trazer uma coisa que seja diferente, né? Que
traga uma diferença e depois uma resolução que me conforte. Eu acho que isso é o Uhum. principal. Conforto. E a letra tem muito disso também, porque às vezes uma música não tem uma melodia tão interessante, uma coisa tão interessante, mas a história que ela conta é fenomenal. Então, por exemplo, o Faroeste Caboclo, né? É Ia uma música trazer que, em isso. Ia tese, perguntar se você tinha algum exemplo. assim, ela não traz coisas novas em questão de gênero, ela tem um crescente, né, do arranjo, mas o que mais interessa nessa música é a história. Uhum. Por isso que você Uhum. fica 10 minutos ouvindo ela, porque a Uhum. história Uhum. dela é muito interessante. E acho que é isso, assim, acho que volta e meia a gente acaba esbarrando com essas, de novo, várias possibilidades, vários caminhos e várias sensações. Eu acho que é uma das coisas que mais costumam me pegar quando eu estou ouvindo uma coisa e já falei isso com o André algumas vezes também. Nesses últimos anos eu tenho sentido muito essa necessidade de sentir algo diferente, me sentir provocado pela música, a pensar sobre música de uma forma geral, de alguma forma diferente. O que é que me desperta? Eu acho que letra é uma forma muito fácil, composição lírica né, é uma coisa muito fácil, seja pela rima, seja pelo flow, seja pela história. Seja pelos tons ali, aí você vê um show da Beyoncé brincando com a voz dela, indo lá em cima, indo lá embaixo, e ver a Adele fazendo a mesma coisa, e você conseguir chegar num show e perceber que existe uma diferença de tom, e você, sei lá, principalmente no rap, acho que isso é muito comum. As gravações de estúdio, elas estão num tom, e quando você chega no show, o artista tem que jogar num outro tom. Mas ainda assim, aquilo ali te emociona pela experiência coletiva e, enfim, são várias coisas que vão se juntando, né? Eu achei interessante que vocês dois falaram da a parte diferente primeiro. Bate primeiro a diferença, o susto, Uhum, porque não sei, eu acho que eu gosto muito de ouvir rádio. Então, para mim, primeiro tem que ter alguma coisa familiar e depois me conquista se tiver a parte diferente. uhum, Falando de um ponto de vista mais técnico, né? uhum, Quando a gente está na faculdade, cara, você aprende primeiro lá o beabá da construção da música. Você aprende assim que no começo você expõe algo que é confortável, mas no meio da música você vai trazer essa variação. E eu não estou falando de uma variação assim, um grande trecho. Não, estou falando de uma variação de acorde mesmo. Então, uhum, um acorde que traz tensão e vai trazer resolução. Mas não é que aquele momento é extremamente grande ou extremamente diferente. São coisas pequenas que trazem interesse dentro de uma sessão que pode ser confortante ou uhum. diferente. Você consegue dar algum exemplo, assim, a gente falou um pouco de letra aqui, essas pequenas mudanças instrumentais, por exemplo. Outra coisa que eu gosto muito de pensar que eu vejo em resenhas e acho bonito e bacana, paisagem sonora, soundscape. Eu acho que isso dialoga muito com essa visualidade da música. Não só o clipe em si, mas de você enxergar a estrutura da música de uma forma que não e às vezes não é só uma peça de quebra-cabeça encaixando na outra, mas é justamente a justaposição de uma camada com a outra e como uma coisa vai linkando com a outra, um som vai linkando com o outro. E aí eu queria saber se vem alguma coisa na sua mente, algum exemplo na sua mente disso. Sei lá, acho que vamos contextualizar uma música famosa, assim. Por exemplo, Chega de Saudade. Todo mundo já ouviu Chega de Saudade. Uhum, Chega de Saudade, ela começa triste, né? Você não precisa ser uhum, muito técnico para saber que ela é triste, o cara tá lá se lamentando. Mas dentro da lamentação dele, não vou saber assim dizer exatamente que compasso, que né, acorde aqui, mas a gente vai ter um momento que ele tá contando que vai, sei lá, uma frase vai cair no acorde que é mais reconfortante e a outra vai cair num acorde que é mais tenso. Mas isso é dentro de uma frasezinha pequena. uhum, E aí, quando a gente acompanha a segunda parte do desenvolvimento da música, que ele encontra a pessoa e que ele fala assim, ai, vou te dar os beijinhos, né, os peixinhos no mar. A música, ela sai até, ela muda de, não de tom,
mas ela muda a característica do tom. Começa menor, que é uma coisa triste, uma coisa para baixo, uma lamentação. E aí ela traz uma outra parte que é alegre em melodia e te Uhum. diz assim, cara, ele mudou o sentimento, ele não tá mais triste. Mas dentro dessa parte da alegria também existem micro pedacinhos que são tensos e que são reconfortantes. Eles só são menos tensos do que a outra parte da tristeza. Mas Uhum. dentro de todo sentimento existe a tensão e relaxamento. Esse é tipo Você, a base, né, da música você tonal. trouxe, você trouxe aí. Você abriu pequenas janelas e portas aqui na minha cabeça. Espero que seja bom, né? Aí É, sei lá, é. é bom. Terrível, mas muito bom. Talvez o sucesso da composição seja ela conseguir te levar para dentro do universo dela e te entregar do outro lado em segurança, né? Com 12 anos de carreira e uma discografia bastante volumosa, Gustavo Amaral, ou Gustavito, é um compositor de mão cheia. Eu vou te contar que uma das músicas que eu mais gosto no mundo é dele, Lembrete, que Graviola colocou no disco Camaleão Borboleta em 2015, há 10 anos já. Nessa entrevista, ele comenta seus processos criativos e dá várias pistas de seu próximo álbum. Gustavito, pra falar contigo aqui, nesse episódio do podcast Música Pra Ver, eu vou me dar a liberdade de ser egoísta, porque eu tô com a oportunidade de conversar com um compositor de uma das músicas que eu mais gosto do mundo, que é Lembrete. E Bacana. vamos falar sobre Lembrete, por favor. 10 anos depois que essa música foi gravada, eu não sei nem quando ela foi composta, mas 10 anos depois da Graviola ter gravado essa música no disco, o que ficou de Lembrete, da composição, do lançamento em você? Bom, Lembrete, a música já tá fazendo 11 anos, né? Uhum, E a primeira gravação dela, que foi a versão do Graviola, tá fazendo 10 anos. É uma uhum. música que virou um hino, assim, em Belo Horizonte, né? Assim, não só em Belo Horizonte também, muitas pessoas que eu encontro por essas estradas aí sempre me falam da relação que tem com essa música. E foi uma música muito especial porque ela é uma espécie de carta escrita de nós para nós mesmos, né? E nós para nós mesmos pode tanto ser Aham. algo que, né, eu escrevi para mim mesmo, mas também, né, os três compositores ali, eu, Luiz Gabriel e o Chicó, pode ser uma carta de mim para eles, deles para mim, de nós para outros, né? E é por isso que encontra ressonância em tantos corações pelo mundo afora, justamente porque Exato. é esse lugar, né? E essa viagem foi muito especial, né, dentro desse tema da composição que a gente vai falar aqui hoje. Eu e o Luizga, nós somos parceiros de longa data e a gente já fez algumas viagens, algumas Uhum. turnês juntos e a gente costuma compor muito na estrada, sabe? Principalmente em parceria. Então eu sinto que é um estímulo bem legal essa coisa de estar compondo na estrada com outros parceiros. A hora um pedaço da letra vem no momento dentro do carro, o outro vem na hora do trem, o outro vem na hora que tá esperando o ônibus e não sei o quê. E cada trajeto do caminho, um escreve uma parte da letra, o outro vem com uma melodia e tal. Então o Lembrete ela fez parte dessa viagem de carro que a gente fez, eu, o Chicó e o Luiz Gabriel em 2014, no ano novo, Aham. de, na virada do ano, né, de 2013 para 2014. E a gente foi para o Espírito Santo, depois para Bahia, e a gente compôs assim umas 8 músicas só nessa viagem, sabe? Além das músicas que a gente compôs em parceria, tem várias outras lindas que saíram. Tem uma que chama Neguinha, do Luiz, que ele compôs lá, que eu amo essa música. Tem a minha, Massala com Dendê. Tem a Bença, que também são 2 músicas que saíram no meu álbum com a bicicleta, assim, que, né, a galera curte muito. Também vieram dessa viagem, assim. Então foi uma viagem bem produtiva nesse lugar da composição. Sim, essa questão do lembrete, de eu escrever uma música pra mim mesmo, tem um lance aí que eu gosto muito, que é, quando a gente vai escrever, nós que escrevemos, nós precisamos de um Aham. acervo de sinônimos, né? Sim, Pra não repetir palavra durante um parágrafo, durante um texto. E aí eu falo disco, eu falo álbum, e aí quando estão me esgotando essas palavras, eu falo registro, que também o registro. disco é um registro. Um registro de quê? É um registro de um momento, de uma fase, enfim, de uma era do artista. E tudo que está registrado é um lembrete. É uma construção Sim. de memória também, né? Quando você olha para sua discografia, você tem essa construção de memória pessoal? Você olha e fala, olha quem eu fui, ou olha quem eu continuo sendo ao longo do tempo? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, né?
não necessariamente em relação à minha própria obra, mas em relação aos discos que eu ouvi, né, em determinada fase da vida, Sim, né? Tem alguns discos que a gente escuta que leva a gente na hora para a adolescência, ou para uma determinada época, ou determinada relação, determinada pessoa, determinada amizade, né? E não é diferente com a própria obra. Acho que aí é mais forte ainda, né? Porque a nossa obra, a gente que é cantautora, a nossa obra é um retrato da nossa vida, né? Não tem sim. jeito. Cada fase, né, o que a gente está trazendo tem a ver com o que a gente viveu, né? Assim como o meu álbum novo agora que vem chegando, ele é um retrato de uma experiência bem particular dos últimos anos, Aham. né? E que é algo novo dentro da minha carreira, porque ele é um álbum de amor. Sim, sim. Então, já entrando nesse álbum, né? O nome dele é Me Gusta. Ele vai sair agora em abril. Já tem 3 singles que já estão lançados, Isso. né? Um deles tem um feat com a Juliana Linhares, o outro tem com a Tainá, que mora lá em Portugal. E a terceira faixa que saiu agora é o Ela Vem Pra Dançar, Uhum. né? Mais recente. E aí esse álbum, ele conta uma história muito especial, assim, que ele é um álbum sobre afetos, né? Aham. Ele foi construído durante a minha última relação, meu último relacionamento, que agora também já encerrou o seu ciclo, Aham. mas as músicas trazem uma referência que não precisa, né, necessariamente de estar ligado a uma história, mas a história que todo mundo passa quando está passando por um relacionamento, Perfeito. né? Então ele tem uma música daquele do amor à primeira vista, assim, no primeiro momento. Depois tem uma música sobre a expectativa do que pode vir se a coisa der certo. Depois tem uma Aham. música sobre quando a coisa já está acontecendo. Depois tem uma música que fala sobre amizade, então é quase como se fosse uma madrinha, assim, daquele encontro, né? Depois tem uma que fala sobre a criança de uns amigos que engravidaram no mesmo momento que a gente se conheceu, então quase que também parece como se fosse para um filho nosso que a gente nunca teve, ou que talvez teria. Aham. Então, e depois ainda tem a saudade, que é a música que fala sobre o término, sobre sentir saudade, sobre estar na ausência da pessoa amada. Então, ele conta mesmo uma história de amor, com todos os seus momentos clássicos que eu Aham. vivi na pele e traduzi na forma de composições. Então ele fala da minha história pessoal, mas ele fala da história de qualquer pessoa, de toda pessoa que se apaixona e que vive um amor. É universal, com certeza. É. Sobre isso ainda, você foi compondo e percebeu esse tema em comum entre as músicas, que era o amor, ou você intencionalmente quis compor para um disco romântico? Não, foi algo que foi natural. Uhum. As canções foram vindo pelo fato de eu estar vivendo aquilo. Uhum. E aí foi, na verdade, dois processos, né? Porque teve o processo das músicas que eu compus diretamente sobre a relação que eu estava vivendo, sobre as coisas, né, os sentimentos que eu estava sentindo. E também teve as músicas que eu fiz em parceria com a Camila, né, Uhum. que é a minha ex-companheira, e que também foi um processo muito bonito ali dentro daquela história, porque ela nunca tinha escrito nenhuma música, Uhum. né? E aí ela trouxe esse desejo, essa vontade, de uma forma bem lúdica, a gente foi compondo. E aí é interessante que isso já aconteceu em outros momentos também da minha vida, que tem vezes que eu componho música quase que de brincadeira, sabe? Hum. Igual essa música que a gente fez, que é o Ela Vem Pra Dançar, que acabou de sair, a gente fez ela de presente de aniversário pra Karina, nossa amiga, né? Que é essa que eu brinquei, como se fosse a madrinha ali. Aham. E aí a gente tava assim, tipo, a Camila falou, bora fazer uma música de presente, de aniversário pra Karina? Podia assim, é Sereia, Sereia do Mar, uma coisa assim. Aí, bora. E aí a gente fez a música assim, começamos a fazer, depois chegou o dia do aniversário, a gente teve que terminar às pressas pra mostrar pra ela. Terminamos, mostramos, só que aí ficou tão legal, o sentimento ficou tão vivo, tão puro, Uhum. que eu naturalmente já incluí ela no meu repertório. Assim aconteceu também com o Nanaê, que também tá no disco, que é a canção que a gente fez pro, pro filho dos nossos amigos, né? Uhum. Que engravidaram também na mesma altura que a gente tinha acabado de se conhecer, né? O Kael. Então a gente fez essa música pro Kael no chá de bênçãos, né? A gente fez um chá de bênçãos pro Kael, né? Hoje em dia o pessoal não faz mais chá de fralda, né? Faz chá de bênçãos. Uhum. Então, né, a gente foi fazer esse evento, essa versão da nova era de um chá de fraldas, né? E fizemos todo um ritual para ela, com várias bênçãos. As meninas pintaram, a barriga dela estava grávida ali, né, de quase 9 meses. E a gente fez a música também nesse mesmo estilo. Tipo, encontramos um pouquinho antes, vamos compor aqui uma música quase de brincadeira aqui para dar de presente. E a música ficou tão legal que
entrou pro repertório e entrou pro disco também. Então o disco ele ficou bem coeso, porque quando eu fui selecionar músicas para fazer um disco novo, né, aí quando eu já estava na altura, já aqui com o César produzindo disco em São Paulo e tal, pensando com ele qual que seria o repertório, eu senti que tinha outras músicas que estavam também nessa mesma órbita, nessa mesma época, que eu também quero gravar, mas essas tinham muito uma coisa em comum entre elas, que foi sim esse relacionamento que eu vivi e tal. E eu quis trazer isso, até porque é uma coisa nova para mim, ter um álbum Uhum. inteiramente dedicado a isso. Uhum. E eu acho que faz parte, né, do trabalho de todo compositor, né? Acho que todo compositor, por mais alternativo, por mais politizado que seja, sempre tem canções também românticas, né? Acho que toda pessoa vive, né, os seus afetos e traduz isso em canções. Então eu senti que agora, né, depois de 8 álbuns, é meu 8º álbum, Uhum. chegou o momento de realmente falar de afeto, assim, Perfeito. totalmente sobre isso. Perfeito. Mas eu gostei muito do que você trouxe. Eu queria ouvir um pouco mais sobre essa experiência, então, de você sendo Aham, um super veterano da composição e dos discos, compor com uma pessoa que nunca tinha composto antes. Como é que aham. foi essa troca? Isso foi bem especial, no meu caso com ela, até pela nossa intimidade e o momento que a gente estava vivendo. Mas eu já fiz isso muitas vezes, na realidade, sabe? Isso é uma prática antiga minha. Inclusive, há um tempo atrás, eu costumava fazer músicas com. Nem tanto tempo atrás assim, mas tem vezes que eu faço música com uma galera, Aham. sabe? Então, por exemplo, eu tô com um grupo de amigos aqui, sei lá, umas 5 pessoas, nós estamos aqui curtindo um domingo aqui de boa. E aí eu falo, galera, bora compor uma música? E aí, de repente, eu começo a compor, e no fundo, assim, no fundo, eu tô ali dando o start na coisa e chamando as pessoas para contribuir, né? E aí tem músicas que, por exemplo, tem uma música minha, Flor Mimosa da Jurema, que é uma das que o pessoal tem ouvido bastante ultimamente. Ela foi escrita a 4 pessoas, 4 cabeças, Uhum. fora eu, 5 pessoas, né? E foi desse jeito, a gente ali, dá uma opinião aqui, faz aqui, que tal uma coisa assim, uma coisa assada, né? Assim como também, às vezes, o start vem das outras pessoas. Então tem algumas composições também que foi assim, tipo, eu tava ali em casa, na época, balbuciando uma melodia, e aí um amigo que morava comigo chegou e falou, essa melodia assim, por que você não fala assim, vai, Juriti? E aí eu falei, Juriti? Mas que é o Juriti? Juriti é um pássaro. Aí eu fui pesquisar e tal, aí pirei na onda e compus a música Juriti, que na época lá do meu primeiro álbum, né, foi a primeira música do meu primeiro álbum. Então, uma das músicas que o pessoal mais ouviu lá no início da minha carreira. E ela é uma parceria com o Jazão, que é o Jason de Almeida, nesse lugar, tipo, parceria porque ele deu o mote, ele que Aham. jogou a ideia da música. Se ele não tivesse falado isso, a música não ia ser Juriti. Se a música não fosse Juriti, ela não ia ser o que ela é. Então, mesmo que a única Aham. coisa que ele falou foi vai Juriti, pronto, isso virou o principal da música, sabe? Então também é uma parceria. Enfim, então essa coisa de compor com pessoas que não têm hábito de compor é algo que eu gosto muito de fazer, né? E também é algo que eu ensino, né? Eu trabalho também dando aula de música, né? Eu sou professor de música online, 100% online, e muitas pessoas vêm ter aula comigo buscando aprender sobre composição, né? Às vezes pessoas que já são compositores, mas muitas vezes também pessoas que não são profissionais, que nunca escreveram antes, que às vezes escrevem, né, poemas e querem musicar. Então, eu gosto muito de desenvolver isso, né? E também trabalho em alguns retiros voltados para isso, para criação, para composição e tal. Então é sempre um prazer poder trazer diferentes maneiras, né, de despertar a criatividade, de construir a música. Isso, na verdade, é o meu maior prazer na vida. Se deixasse, eu fazia isso o dia inteiro, ficava só compondo e também auxiliando outras pessoas a despertar potenciais de composição, caminhos possíveis e tal. É uma coisa que me empolga muito, assim, eu adoro fazer isso. Então, para mim é bem tranquilo, não tem nada de mistério, assim, é uma delícia. Bom, dito isso, então, minha única pergunta possível é: bora fazer uma música? Bora, ué, com certeza. Agora? Olá, meu nome é Guilherme, eu estou aqui com a Andressa e Giovana para a gente falar um pouco sobre composições, mas agora de um ponto de vista mais do nosso coração, assim, né? Eu queria aqui convidar as meninas para a gente abrir a alma,
falar sobre as composições que nos tocaram e o mais importante, explicar por quê. Porque eu tenho certeza que, assim, de nós três aqui, cada um vai dizer uma coisa completamente diferente da outra. Porque eu acho que explicar por que que uma composição cativou a gente é uma coisa tão pessoal, tão íntima, e cada um vive de um jeito tão diferente, né? Então, assim, já queria começar ouvindo de você, Andressa, né? Se você puder dar alguns exemplos de algumas composições, compositores favoritos, e o principal, justificar a sua resposta. Olha só, lá vamos nós, então. Olha, eu pensei muito, eu consumo músicas de estilos muito diferentes e muitas vezes eu estou muito mais voltada para a melodia do que para a própria composição. E aí, matutando aqui, pensando nos compositores que eu admiro, veio muito uma música chamada Glória, que é da Duquesa, do álbum Taurus, de 2023. E é uma música que me pegou assim, a letra dela é maravilhosa, mas ela me pegou muito pelo lado catártico. Eu conheci essa música quando eu estava fazendo meu TCC, e o TCC foi uma revista falando sobre a representatividade de artistas negras na música brasileira, uma revista chamada Vozes Pretas. E aí, quando eu estava pesquisando essas artistas, eu me aprofundei um pouco mais no trabalho da Duquesa, e nisso eu conheci essa música, e quando eu conheci, ela foi, de certa forma, um mantra na minha vida, porque ela fala muito dessa questão de empoderamento, fala muito sobre resistência, autoafirmação e tudo mais. E aí, sendo uma mulher preta, consumindo músicas de mulheres pretas, eu nunca tinha tido esse pá, assim, que a música meio que deu um tapa na minha cara, mas me abraçou e trouxe coisas tão importantes assim para mim. Então, de certa forma, essa música me marcou muito, essa composição me marcou muito, porque ela bateu como esse mantra, ela traz essa questão de realização pessoal, que bateu com o momento que eu estava vivendo, e é uma letra linda, é uma letra que fez com que eu me conectasse com outras músicas da Duquesa e com outras músicas similares a essa, e com todo esse movimento de mulheres negras na música brasileira. Então, essa música foi um dos exemplos que me marcou muito por esse lado de me ver nela, de me enxergar nesse quê, de ser uma mulher em resistência, ser uma mulher que quer, que tem esse lado sagrado de vencer. Então, essa uma grande estrelinha, assim, de composições que me marcaram. Mas entre outras coisas que eu tenho para destacar, acho que muitas coisas que dizem sobre, muitas músicas que falam sobre a passagem do tempo. Oração ao Tempo, Tempo Rei, do Gilberto Gil e Oração ao Tempo do Caetano, elas me pegam muito também. Acho que a do Caetano até a versão da Maria Gadu por causa da novela, porque eu ouvia e tocava na novela e eu amava e tudo mais. Mas é porque eu tenho muito esse lado também de planejar a vida, de fazer esses mantras pessoais, de pensar em como a passagem do tempo me afeta como pessoa. E aí as músicas falando sobre o tempo rei ou o tempo como o senhor dos destinos também me pega muito porque eu faço uma retrospectiva de vida enquanto eu escuto. E eu tenho muito hábito, eu não falo inglês, eu tenho muito hábito de ouvir músicas em inglês. E aí, não conhecendo o idioma, eu me pego muito pela melodia, porque eu acho a música, enfim, tocante, tem uma harmonia ali legal, enfim. Sendo tecladista também, eu pego muito nesse lado rítmico. Mas aí, quando eu vou ler a letra, tem os dois lados, né? Às vezes é uma coisa que, putz, bateu mesmo, é muito lindo, ou às vezes não tem nada a ver. Tipo, sei lá, a música do Tame Impala. Tá falando de elefante, tá falando de qualquer coisa, e não tá falando do que eu senti que eu tava ouvindo, né? Então, tem muito isso. Aí eu acabo me apegando às letras de músicas brasileiras por esse lado de, beleza, estou entendendo o que ela está falando, estou me conectando com o que essa música está dizendo. Mas Oração ao Tempo, Tempo Rei e Glória da Duquesa são músicas, assim, com composições fenomenais. Giovanni, para você, onde bate? Cara, eu me identifiquei um pouco com a Andressa, assim, mas acho que tem coisas muito nada a ver também, mas que fazem muito sentido e estão ali em comum. Eu acho que a composição me pega muito pela identificação também. No sentido que eu acho que uma das minhas favoritas é a World Alone, da Lorde. Também é composta pelo Joe Little, que foi um dos produtores do álbum do Pure Heroine na época. E também escrevi meu TCC sobre isso, sobre a discografia da Lorde, e muito conta justamente desse tipo de identificação. E é uma coisa que me pega porque a música fala muito sobre ser um adolescente chato, que não se encaixa ali no que está acontecendo ao seu redor, e tipo, não gostar, mas você tem uma pessoa específica ali que está sozinho também no mundo, mas com você. Tem coisas muito específicas em comum, assim, e é uma parada que eu sempre fico pensando muito, que esse álbum específico da Lorde, na época, me pegou,
Tem um contexto de, tipo, ela é uma adolescente ali da Nova Zelândia em 2013, e aí eu, como adolescente do interior do Rio, pegava em questões muito parecidas ali. E era uma coisa que eu ficava, cara, ninguém nunca, tantos anos de vida, todos anos, eu devia ter uns 14 anos na época, conseguiu chegar nesse ponto, assim, de identificação comigo, com tanto consumo de música que eu já fiz até hoje. E aí essa música específica me marcou muito e me marca até hoje, porque é a coisa de não se sentir identificado pelo seu redor, mas ao mesmo tempo ter pessoas específicas próximas a você que te fazem se sentir abraçados e enfim, a música fala muito sobre essa coisa da adolescência, de não se sentir compreendido, e eu acho que pega, a composição me pega principalmente por essa questão da identificação, tipo, e eu acho que parte mais para mim da questão da letra do que da melodia. E aí, se a letra tá falando ali de uma coisa que eu já vivenciei, eu passei por coisas parecidas, é uma coisa que bate muito ali para mim de primeira, assim. Acho que identificação mesmo é o principal, só que tem duas que também não tem nada a ver com essa coisa de relações parecidas e com essa coisa da Lorde que me marca tanto, mas que são tipo, muito especiais para mim, que eu acho que são, sei lá, minhas favoritas assim, de composição, que é a Por Barato, que é interpretada pela Gal, mas é do Jardim Macalé e do Wally Salomão, eu não sei se estou falando o nome certo. Enfim, foi uma das primeiras músicas assim, fui uma pessoa na adolescência ali de escutar muita coisa internacional e aí foi uma das primeiras a mais da MPB assim que me pegou de primeira assim. E eu fiquei, caramba, essa música é muito bonita, me toca de uma forma que eu não consigo me identificar com ela, mas alguma coisa ali dela me pega muito. É uma música bonita e aí eu lembro de ter feito uma matéria na faculdade que contextualizava da composição da época dessa música. E aí me pegou muito pelo contexto, mas eu acho que talvez justamente pela letra. E além dela, acho que Motor, da Maglore, que é composta pelo Tiago Oliveira, acho que me pega justamente pela letra, porque é uma coisa meio intensa, assim. Parece que é um amor vivido ali muito cru. E na época que eu conheci ela, eu acho que eu nunca tinha vivido de fato um grande amor. E eu ficava, caramba, será que amar é assim de fato? É a coisa do olhar para o futuro e ver, cara, talvez eu queira viver isso. E aí é o que a canção está apresentando pela letra. São sentimentos que parecem bonitos, mas muito reais e ao mesmo tempo não leves, mas bom de alguma forma. E aí eu acho legal porque também tem essa coisa ali que a Gal Costa regravou essa música, a Motor. E aí eu lembro que teve alguma entrevista, acho que foi a própria Gal que falou que achava a Motor muito parecida com o Vapor Barato. E aí eu fiquei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, tipo assim, as duas são, tipo, das duas são minhas composições favoritas, assim, da vida. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Achei legal isso que você falou de projeção, né? Será que amar é assim, ouvindo a música X? Eu sou uma pessoa muito Vênus em Peixes, então eu tenho uma playlist, tipo, músicas que vão tocar no meu casamento, desde, sei lá, dos 3 anos. Músicas que eu vou assumir ele no meu Instagram. Aí tem, sei lá, Amuleto da Thier. É muito engraçado isso. Será que amar é assim, a projeção? Ah, eu sou completamente assim. Eu leio a letra e falo assim, amore, vai ser essa frase aqui que eu vou colocar no meu post de Eu já fui relacionamento. muito Vem assim aí. também, cara. E você, Gui, que música que pegou assim a composição pra você, que você admira bastante ou que marcou algum momento da sua vida? Tá, eu vou fugir um pouco pela tangente, tá? Porque, assim, não tem nada mais pavoroso pra mim do que citar artistas e músicas favoritas, assim, sabe? Pegar e falar assim, esse. Aí daí eu fico pensando, meu Deus, e todos os outros que eu gosto, o que que eles vão sentir quando eu esquecer deles? Então, eu vou pegar um pouco do que você falou, Andressa, sobre essa questão de música sobre tempo. Isso também me pega muito. E eu tava ouvindo, né, o que que vocês estavam falando, e entrei numa viagem, assim, embarca comigo na viagem, que a composição da música, ela existe, a música existe durante um tempo, né? A música é composta para você passar um tempo com aquela composição, né? Então, até retomando um pouco do que o Roberto falou antes sobre a música te levar, o que me pega é quando durante aquele tempo
eu sinto que eu fui levado. É quase uma sensação, assim, física mesmo, né? Assim, fui transportada, como se meu corpo foi transportado durante aquele tempo ali. Para onde? Não sei, né? Eu estava falando da Lorde, eu lembrei da Olivia Rodrigo, pro corpo de uma adolescente. De repente eu tô com o corpo de uma adolescente com muita raiva do ex-namorado. Não é uma coisa que eu tô sentindo no Uhum. momento, mas ela conseguiu me levar para esse lugar durante esse tempo. Então isso me faz admirar esse tipo de composição, né? Assim, eu tava lembrando de uma outra coisa, o DJ K, que tá fazendo o funk bruxaria. Gente, eu fico impressionado com a capacidade que ele tem de manter uma energia tão grande durante um tempo tão grande que eu passo com as músicas dele. Eu falo, gente, isso é uma capacidade de composição muito incrível, é muito admirável, assim, né? Essa capacidade de me levar. E essa questão de se identificar, eu acho que entra nisso também. Às vezes a composição é tão bem feita que você consegue se identificar com uma coisa que você não está sentindo. Exatamente, né? Ou pode bater, como a Giovana falou, né? Tipo, fala assim, nossa, aquela pessoa em outro, do oposto do mundo, outra idade, está sentindo as mesmas coisas que eu. Ou de repente você fala, meu Deus, eu consigo entender o que essa pessoa está sentindo, mesmo sem eu estar vivendo as mesmas coisas que ela, né? Total, eu gosto muito de música sertaneja. E aí, muita gente no sertanejo fala: Nossa, eu me senti corno ouvindo essa. Eu queria estar sofrendo pra ouvir essa Exato. aqui com total propriedade. Assim, ouvir uma Marília Mendonça tomando uma e xingando ele mesmo. Porque tem esse lugar de eu quero me apropriar desse discurso, né? Eu quero falar isso com essa verdade. Isso é muito engraçado. Cara, pois é, do tipo, a motor da Agora me acompanha por muito tempo, e aí, tipo, depois de já ter vivido várias quebras de coração, quebra de cara, não sei o quê, é muito doido, porque às vezes toca no aleatório pra mim, e às vezes eu tô tranquila, eu não tô vivendo nada, só tô vivendo a minha vida tranquila e feliz. E aí eu fico, caramba, escutei ela, parece que eu tô sofrendo o pior amor, a pior término possível, assim, que eu tô, tipo, muito triste. E que, tipo, eu tô sentindo a flor da pele, meu sentimento. Só que, na real, eu só não tô vivendo nada. Só tô escutando ali e tá me trazendo esse sentimento. Assim como grande parte do Brasil, eu conheci o trabalho de Luquinhas em Pipa Voada, faixa que Rashid lançou com Emicida em 2020. E desde então, o cara se destacou nos bastidores em músicas como A Queda, de Glória Groove, Sintomas de Prazer, com Ludmilla, e até o hit Fé, da cantora Isa. Isso sem contar Pablo Vittar, Suel e até mesmo o Ronaldinho Gaúcho, que já gravaram as suas composições. Aqui no podcast Música Pra Ver, o Luquinhas comentou também seu trabalho autoral, no qual ele tem explorado o pagode urbano, uma nova proposta estética e cheia de brasilidade. Luquinhas, eu acho que para começar o papo contigo, vai ser legal te perguntar, para você, o que é uma boa composição? Uma composição que é meio clichê né, falar isso, mas é uma composição que vem do seu coração de verdade, assim. Eu Uhum. sempre falo pra galera ser bastante verdadeiro quando vai escrever, esquecer charts e tal, e tirar o que tá da sua alma, porque sempre vai ter alguém que vai se identificar. Eu acho que não existe isso de só eu gosto de uma coisa. Eu acho que todo mundo tem pontos que ligam uns outros, assim. Então, Aham. tipo, não é só eu que gosto de alguma linha de pensamento, sempre vai ter alguém que vai se identificar também, sempre tem alguém que vai estar passando por alguma coisa que eu estou passando, ou já passou por alguma coisa que eu estou passando e escrevi na hora e tal. E então eu falo pra galera sempre tirar do coração mesmo, quando vai escrever, esquecer chat, esquecer tudo assim, só jogar para fora. Aham. Você consegue olhar para tua obra, olhar para as tuas composições e perceber se elas têm algo em comum no sentido de onde elas vêm? Por exemplo, eu costumo compor quando eu tô me sentindo assim, eu costumo compor quando tá acontecendo tal coisa. Ou não, ou eu componho mais quando alguém me fala, bora fazer uma música, aí eu vou e faço. Eu tento deixar fluir bastante, assim. Eu tento não me prender a métodos. Então, tipo, às vezes eu tô tomando banho, assim, surge uma ideia de melodia, às vezes eu tô fazendo comida, surge uma ideia de letra. Vão surgindo coisas aleatórias na minha cabeça, por conta do TDAH também. Uhum. Então, eu tento não frear, eu tento não tentar controlar a minha mente. Então, deixo sempre fluindo. Se me chamarem para sentar e canetar, eu vou tentar também, mas normalmente eu não tenho um método, não tem uma coisa específica que me faça, tipo, agora eu vou escrever, esse é o momento, não, tipo, vem do nada mesmo, assim, na minha cabeça as coisas.
Aham. Legal você falar que não tem método, porque uma coisa que nós estávamos conversando aqui no Música Pra Ver, antes de gravar contigo, é que você Ah, tem aí um número muito expressivo de grandes sucessos, né? Você tem uma obra que é acessada por muita gente. E surgiu esse comentário assim, né? Como que é? Como será que é compor algo que vai tocar muita gente, vai se comunicar com muita gente, como você falou? Não há método, deixa fluir, uhum, vem do coração. exato. Mas, que mais? Cara, principalmente assim, escrevendo para outros artistas, uma coisa que eu também falo pra galera, que foi até o Pablo Bispo que me ensinou, é ser empático, mano. Tipo, antes de escrever pra Isa, antes de escrever pra Ludmilla, pra Glória e tal, a gente sempre senta e conversa bastante antes de começar a escrever, assim. A gente Uhum. a gente não para, tipo, é que nem eu te falei, tipo, não é um negócio formal, assim, a gente não senta e agora vamos escrever pra fulano, vamos escrever pra ciclano, não. Aham. A gente tenta entender bastante a história, quais são os objetivos do artista, o que ele tá passando no momento, às vezes que é uma coisa que ele passou no dia, a gente vai Aham. chegar e vai escrever sobre essa coisa no dia e tal. Então, eu sempre falo isso para todo mundo mesmo, para ser bastante empático e é uma sensação maneira, assim, ver várias pessoas se identificando, as músicas tocando bastante, assim, a identificação da galera mesmo, assim, eu fico muito feliz com isso, assim, de verdade, porque é uma coisa que saiu realmente do nosso coração Aham. e é uma coisa e também sai do coração do artista, então eu fico muito feliz. Sim, eu queria muito ser a tal da mosquinha na parede pra escutar essas conversas, mas como eu não tava lá, eu vou perguntar pra você como é que é então. Essas conversas que vocês têm então, elas são mais conceituais? Elas são mais assim de falar, sei lá, vou viajar aqui, tá, Luquinhas? Mas assim, o artista tá feliz. O que que é felicidade então? Ou o artista tá querendo fazer uma música romântica. O que que é romance? Ou elas são até um pouco mais práticas, no sentido de buscar referência, no sentido de trazer e falar, putz, mas olha esse disco aqui que a gente escutou uma vez, fala isso de uma maneira bem legal, sabe? Uhum. Mano, tipo, ou pelo menos até agora as conversas que a gente teve, assim, foram todas bem descontraídas, assim. A Aham. gente, ainda mais, tipo, quando junta com o Pablo Bispo, que ele é engraçado demais, ele tá sempre tipo, contando uma história que aconteceu com ele. Então, é sempre uma conversa bem descontraída, a gente tá rindo bastante, aí no meio da conversa, pum, tipo, pô, isso aqui daria uma música, mano, pá, não sei Aham. o quê. E a gente começa a falar, começa a dissertar sobre, tá ligado? Mas, tipo, a gente ainda não pelo menos eu não tive ainda essa conversa meio cabeçona, tipo, de falar, tipo, pô, vamos dissertar o que é o amor pra você, o que é, não sei o que, pá, tipo, ainda não, ainda não. Mas Aham. também tô aberto pra isso acontecer. Aí, artistas, fiquem à vontade pra chamar, pra fazer os convites. Fazer um papo mais cabeça, vambora, tamo aí. Aí, ó, por falar em papo cabeça, tem um assunto que surge direto nas rodas que eu participo, assim, seja no Aham, bar ou seja no Instagram, no LinkedIn, né? Que é de vez em quando compositores levantam essa bola, assim, de que existe um certo preconceito das pessoas com a música pop, pensando numa simplicidade que ela carrega. E esses compositores, uhum, então, levantam o argumento de que é mais difícil você sintetizar algo complexo no simples do que só fazer algo complexo. De que o pop bem exatamente. feito é difícil, né? É um trabalho ali artesanal, que você vai ter que se debruçar em cima daquilo e esmiuçar tua criatividade, né? Sim. Conta mais como é que você vê isso. Então, tipo, é exatamente o que você falou mesmo. É muito difícil sintetizar uma coisa complexa e deixar de uma forma que o meu parâmetro, pelo menos assim, que eu tenho, tipo, minha avó vai na casa, ela tem que ouvir a música e tem que entender, tá Aham, ligado? aham, É o meu, perfeito. é meu parâmetro, assim. Então, tipo, como sempre conto que é uma coisa bem descontraída, e realmente a gente parece que a gente não pensa em nada, né? Não tem nenhuma estratégia, mas claro que a gente tem, assim, alguns, não vou dizer métodos, mas algumas formas de estrutura, assim, entendeu? Tipo, a gente Aham. pensa, mano, acho que essa música aqui, pelo que a gente tá falando, acho que essa música aqui precisa sei lá, que se a estrutura seja A, um B e um refrão, um A, que é, no Uhum. caso, a primeira estrofe, e direto pro refrão, não, essa música aqui precisa de mais coisas e tal. A gente tem alguns métodos, assim, que a gente, não métodos, eu não gosto de falar métodos, mas a gente tem Estrutura é algumas uma ótima palavra, cara. estruturas. A gente tem algumas estruturas de melodia e de blocos de letra também, para fazer justamente essa sintetização
do que é complexo às vezes para alguém, a gente tentar deixar mais simples possível. E realmente é Aham, difícil, assim, fazer essas aham. músicas pop assim são difíceis. É que É. te leva não na brincadeira, mas na descontração. Não sei se a palavra é certa agora, mas que a gente leva bem descontraído, assim, de Aham. verdade. Que legal você tocar nesse assunto também, da estrutura, porque eu tive essa conversa muito recentemente com uma amiga, a gente falando de Fugaz, da Marina Lima. Que assim, pensando em anos Aham. 80, ou pensando de anos 80 pra cá, desses últimos 40 anos, é um enorme hit brasileiro, assim, que talvez as Sim, pessoas conheçam sem saber que conhecem, né? Se tocar, você fala, ah, tá, exato. é essa aqui. Ela não tem refrão, né? É uma música que não tem refrão, é um enorme hit de 4 minutos e meio que não tem refrão. E é muito Exato, interessante exato. pensar como é possível também, e é claro, repito, é dificílimo, né? Você ter esse poder de síntese na comunicação e também de te contagiar, de te convidar para dançar, no caso de Fulgaz, ou no caso de várias músicas Sim, suas, sim. né? Te convidar para estar aqui curtindo esse momento também, livre dessas estruturas. É um baita feito, né? Exatamente, exatamente. Nossa, a música é muito brava mesmo, de verdade. Mas, tipo, a primeira vez que eu ouvi essa música não foi pela Mariana Lima, até. Foi. Tá ligado aquele DVD, Um Barzinho, um Violão? Ivete Sangalo cantando essa música. Exatamente, exatamente. Aham. Eu vi, eu falei, mano, que isso, pá, muito, muito, pá. Eu fui pesquisar sobre a música e tal, eu me apaixonei pela música também, de verdade. Aham. É Essa incrível. música é muito, muito, muito boa. E esse lance mesmo, assim, de não se prender, que eu gosto, assim, que me pega bastante. Que nem você falou, a música tem 4 minutos, não tem refrão, mas a Aham. música, tipo, te faz dançar, a música te deixa feliz, a música te deixa, sei lá, te traz sentimentos, assim. Eu acho isso muito Aham. legal, te prende. Perfeito. Ainda nesse assunto, então, já que você falou isso, é muito legal pensar que um grande hit, uma grande música, eu acho que hit às vezes, quando a gente usa essa palavra, a gente tá pensando em vendagem ou coisa assim, mas eu quero pensar Ah, num grande sucesso enquanto uma música que me cativa demais, né? Essas músicas, então, esses grandes sucessos que cativam, eles costumam ter versatilidade. Elas podem chegar numa versão acústica, voz e violão, elas podem chegar num remix super pancadão e elas sempre ficam boas. E você é um cara que tá explorando isso também. Quando eu penso em Posturada, por exemplo. Quando eu conheci ela na uhum, versão de estúdio, tá de um jeito. Aí com o Mumuzinho ao vivo, é a mesma música, mas é sim. outra música, quase. Sim, sim, mano. Eu gosto de explorar bastante essas coisas assim. Ainda mais agora nesse momento que eu tô tentando levantar essa bandeira do pagode urbano, que essa é justamente a mistura do pagode tradicional com uma linguagem mais direta, né? A linguagem mais Uhum. usada pelos moleques aqui das redondezas e tal. Misturar essas coisas assim pra mim é muito bom, assim, de verdade. E a primeira vez que eu acho que, se não me engano, foi a primeira vez que foi posturada mesmo, que era num outro gênero e tal, e a gente jogou lá pro pagode, tá jogando várias outras músicas também pro pagode, porque a galera tem Uhum. abraçado bastante. Uhum. E, pô, tá maluco, eu fico muito feliz. Até a versão de funk já que eu já achei na internet, tem várias Aí. versões dessa música. Eu gosto muito disso mesmo, de verdade. E é o que você falou mesmo, a música acaba transcendendo as coisas assim, ela te pega de uma forma que você faz ela no violão, se você tocar lá no cavaquinho, se você fazer ela em funk, se você fizer ela em qualquer outro gênero, tipo, a música vai pegar. Eu acho isso muito maneiro, assim. Eu acho que isso é ser pop também. Com certeza. Agora que você tá tendo essa experiência então também, isso tá de algum jeito moldando a forma com que você compõe daqui pra frente? Por exemplo, pera aí, pessoal, vamos também fazer isso aqui mais desse jeito, porque aí depois uma versão acústica ela vai ficar mais legal, sabe? Ou não precisa? É, eu não vou mentir, tipo, passa essas coisas assim na cabeça, assim, a gente pensa bastante. Tem Uhum. coisas às vezes que eu vou cantar que se eu fizer em pagode talvez não fique legal. E às vezes nem pensando mercadologicamente, assim, eu acho que é uma forma de você pensar pop também. E nem a gente Hum. estava falando, tipo, a música da Marina Lima, tipo, você pode cantar em vários gêneros diferentes que vai pegar, tipo, em várias músicas, nem você falou, Sim. posturado, tem vários gêneros diferentes que tocam posturado. Uhum. Então, de certa forma, obviamente, você pensa na parte também do mercado, mas acaba que você pensando assim, você pensa pop também, você pensa na minha avó lá em casa lá, se Uhum. ela vai ouvir e vai cantar também. Então é tudo uma coisa só, entendeu? Uhum. É, a gente citou tantos nomes aqui já hoje, né? E eu tava pensando que eu conheci você em Pipa Voada, que é do Rashid com Emicida e Sim, você, sim. né? E é interessante como o Luquinhas é um nome que puxa vários outros nomes, né? Puxa
Pablo Vittar, Vitão, até Ronaldinho Gaúcho vem quando a gente fala Luquinhas. Conta aí, como é que você tem aprendido? Você falou do Pablo Bispo algumas vezes aqui hoje também, né? Como é que tem sido essa troca com outras pessoas, com outros artistas, e o quanto você tem ganhado com esse contato? Sim. Começando pelo Pablo Bispo, ele, além de um parceiro, além do irmão que ele é da minha vida, assim, um irmão mais velho, Aham. ele foi o cara que me ensinou, assim, a escrever para outras pessoas, tá ligado? Tipo, ele foi o cara que me ensinou a esse lance da empatia, de você não chegar afobado querendo sair escrevendo. Você senta e conversa com o artista primeiro, que eu Legal. realmente não. Pra mim, eu só sabia escrever pra mim, tá ligado? Aham. Aí, durante a pandemia, ele me ensinou, ele falou que era possível, hein? Enfim. Começamos já eu fazendo Te Deixa Crazy do Thiago Pantaleão, e a música já Uhum. começou a tocar bastante e tal. Aí eu falei, acho que eu consigo e tal. Acho Aham. que dá pra fazer. E é isso, mano, tipo, até com o Te Deixa Crazy, com o Thiago, tipo, conversando assim com ele, eu entendi muito mais sobre o universo dele, a gente se aproximou mais, hoje em dia ele é meu irmãozinho mais novo, assim, eu cuido mesmo de dar esporro, meu irmão mesmo, tá ligado? E a Glória também, eu aprendo bastante com ela, tudo com todo mundo, assim, que você acaba, por esse método assim, de você conversar antes de escrever, Uhum. acaba gerando uma conexão com cada um desses artistas e tal, e Uhum. até com o Ronaldinho Gaúcho. Então, Uhum. tipo, acaba que a gente vira próximo deles, acaba que a gente aprende bastante. O Ronaldinho me ensina bastante, sempre que a gente se encontra, a gente troca muita ideia. Ele me ensina bastante coisa, porque ele já viveu bastante, Aham. e vive até hoje, né? É. Então, ele me ensina bastante coisa, assim, de verdade. Cada um deles, assim, cada um desses artistas que eu troco ideia. É uma troca incrível. Sim. Legal demais. Quando a gente tem a queda, Glória Groove, por exemplo, tocando na abertura de um quadro do BBB, né, uma música que, pô, sei lá, é gigantesca no Brasil inteiro, assim, marcou a Uhum. época. Quando você se Sim, depara com esse tipo de feito, sendo que você tem uma carreira tão recente ainda, se a gente pensa, sei lá, na sim, Marina Lima, se a gente pensa em alguém assim, a sua carreira é super recente, aí nos últimos 5 anos, sim. né? Isso também tem o potencial de inibir a sua composição, porque te deixa num lugar de, opa, peraí, como é que eu faço uma nova se agora o que eu fizer vai vir com uma certa, não sei, pressão de repetir o que já foi? Existe isso? Eu já tive mais, assim, na Pipa Voada, eu tive essa sensação que, tipo, até Aham. então eu ainda não tinha, tipo, nada na pista, não tinha nenhuma música lançada, e do nada entrou um feat desse tamanho, assim, na Pô. minha carreira, tipo, então, tipo, eu saí, sei lá, acho que de zero ouvintes mensagens para 2 milhões, assim, do nada, 2 milhões e 700, se não me engano, quase 3 Uhum. no Spotify. Eu fiquei tipo, mano, tá ligado? Agora eu preciso repetir isso aí. Ficava isso na minha cabeça. Não, preciso repetir isso aí, preciso repetir esse feito. E não acontece assim, as coisas não são assim. Eu tive que aprender na marra que as coisas não são assim. Mas eu Aham. ficava muito na pressão, querendo repetir esse sucesso e soltava a música aí, tipo, às vezes a música batia bem, mas não batia tanto quanto o Pipa Voada, que tem mais de 100 milhões. Aí tu já Aham. começa a achar que, não, meu Deus, tá dando errado, minha carreira vai acabar, mal começou, já vai acabar. Então eu passei muito por passei muito por esse processo de pressão para hoje em dia estar super suave. Hoje em dia eu tô tranquilão, eu não olho mais top 50, eu não sei qual é o top 1 do Brasil, eu não Sim. olho mais essas coisas porque me ajuda a não ter ansiedade, me ajuda a não ter essa pressão, tá ligado? Fico muito feliz, obviamente, quando toca no BBB, tipo, tá maluco. Fico muito feliz, mas, tipo, eu sei que cada música é uma música, é um processo. Vai ter música que não vai bater tanto quanto outras, mas independente de ter 10, 100, de ter 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, se a música tocar alguém, pra mim já foi um hit, tá ligado? Se alguém se identificou com a minha música, pra mim isso é um hit, tá ligado? Eu penso assim hoje em dia. Perfeito, perfeito. Um dos seus lançamentos mais recentes é Menor Sonhador, com Xande de Pilares, e é Sim, uma música na qual você está cantando de um lugar, de um ponto de vista, de uma perspectiva esperançosa, porque não inspiradora até, né? E eu penso que é também o tipo de mensagem que você, ao passar por tudo isso, percebe que vale a pena ser cantada, sabe? sim, Como é que você tem exato. percebido, então, o que cantar daqui pra frente? Então, primeiramente, pô, meu lançador, eu tô gostando muito, assim, da repercussão dessa música,
por conta disso mesmo, tipo, a mensagem, que eu falei lá, que a gente tem falado desde o início da entrevista, assim, tipo, o lance de falar a verdade, de cantar com a alma, de escrever o que tá dentro do seu coração, e sempre vai ter alguém que vai se identificar. E Uhum. até uma história legal, assim, dessa música, foi lá no estúdio quando a gente foi gravar, tipo, o Xande, ele tem esse costume de, tipo, não, vou ouvir a música primeiro, para depois saber se eu quero realmente gravar e tal. Tipo, e fez isso ao vivo lá no estúdio lá com a gente. Uau. Aí eu falei, mano, que isso, cara, que isso, tipo, vambora, tomara que o homem goste e tal, que o Ele cara é podia um dizer ídolo, né? não. Ele podia ouvir lá, poxa, pô, legal, mas não me identifiquei, tá tranquilo, eu ficar ali chorando no meu canto, mas tá tranquilo. Tá ligado? Sim. Aí ele chegou e sentou, vamos ouvir. Falei, vamos ouvir. Aí voltou pra tocar, pô, ele chorou, mano. Começou a chorar, assim. Eu falei, mano, que isso? Não é possível. Aí ele, pô, essa música me tocou. Lembrei do meu avô também. Que meu avô, na minha vida, foi um dos poucas pessoas da família que apoiavam justamente por ele também ser músico e tal. E todo mundo Uhum. tem. Na comunidade tem muito disso de, tipo, você querer uma garantia financeira e você, sendo músico, você não tem tanto essa garantia, tá ligado? Uhum. Aquele dinheiro certo todo mês. É bem variável. Então, tipo, ele se identificou também pela história dele com o avô dele, pela história de vida dele. E pra mim, ali para mim aquela música foi um hit, mesmo a música não tendo sido lançada, assim, de verdade. Pra mim, ali é o que já tinha acontecido. Um ídolo meu da música tava chorando ouvindo o que eu escrevi. Então, pra mim, ali já tinha ganhado já essa música, de verdade. Mas só pra eu recordar, que eu gosto muito de falar essa história. Só pra eu recordar, qual foi a pergunta? Eu sei que não foi isso. Saber o que escrever daqui pra frente, o que cantar daqui pra frente. O que cantar daqui pra frente. Então, mano, essa música me ajuda muito a pensar no futuro. Por quê? Eu acho que foi uma das poucas não, mas das primeiras vezes, talvez, que eu comecei esse exercício de parar de olhar o top 50, se eu não me engano. Acho que foi sobre isso mesmo. Eu já não estava mais usando já para escrever, Uhum. mas, tipo, de parar definitivamente de olhar, eu acho que foi no momento que eu escrevi Menor Sonhador, se eu não me engano. Uhum. Porque a música não tem, tipo, aquela estrutura de, tipo, de uma música extremamente comercial. Eu não acho essa música totalmente comercial, a Menor Sonhador. E mesmo assim eu quis lançar por isso mesmo, assim, pela minha identificação, porque conta a minha história, resume bastante o que foram desde 2014 eu tentando fazer música, não contra a minha família, né? Obviamente, eles me apoiavam do jeito deles, mas com aquele receio que eu já comentei. Então, chegar até onde eu estou chegando, construindo, desde 2014 até aqui, do barzinho, de conhecer o Pablo, de conhecer a gravadora, de hoje em dia ter o feat com o Xande de Pilares, contar isso para a galera, de me informar de música e ver a galera se identificando assim, me tocou bastante e de verdade mesmo, assim, para frente eu quero contar mais sobre isso mesmo, assim, coisas que toca o meu coração, independente de hit, independente de estrutura, independente de qualquer coisa. Eu quero só falar o que o que bateu aqui, eu quero jogar pra fora, entendeu? E eu Perfeito. tô fazendo um álbum aí que tá falando sobre isso mesmo, assim. Tá falando bastante sobre isso. Massa, quero escutar. E vem cá, pra quem você ainda não compôs e gostaria de compor? Tá aí, seu Jorge. Seu Jorge. Eu vou sempre falar do seu Jorge. É um sonho de feat e é um sonho também de caneta também. Seu Jorge, de verdade. Vou sempre falar isso. Acho que já é a milésima entrevista que eu falo, seu Jorge. Papo reto. Amo, amo, amo. Uma Ele hora ele foi o cara que escuta. moldou. Uma hora ele vai ouvir. Foi o cara que moldou, assim, o que eu fazia na época de 2014 mesmo, assim, quando eu comecei a fazer barzinho. Eu usava muito aquele DVD, um barzinho, um violão, um barzinho, um violão, e usava muito aquele DVD Ana Carolina e seu Jorge, Uhum. que eu usava de referência para cantar as coisas. Então ele é uma referência minha desde do momento zero, o momento inicial ali. Então é o meu sonho de feat e é um sonho de caneta também. E esse foi o podcast Música Pavê. Visite a página deste episódio no musicapavê.com para não perder nenhum detalhe de nenhum dos papos. Participaram deste episódio Andressa de Brito, Clara Portilho, Gabriela Pavão, Giovana Bonfim, Guilherme Gurgel, Roberto Soares Neves e Vitor Henrique Guimarães, com Nina Veras também nos bastidores.
A trilha sonora é do grande compositor O Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.